Decisões que a medicina não consegue explicar. O que dizem os pacientes que passaram pela experiência de quase morte? A repórter Sônia Campos ouviu relatos de quem sobreviveu para contar. Isabel lembra como se fosse hoje. Depois do parto do segundo filho, teve uma complicação e viveu uma experiência que jamais sairia da memória. Só deu tempo de eu olhar para uma mulher que estava do meu lado e dizer para ela, estou ruim. E nisso eu comecei uma viagem por um túnel de luz. E no final desse túnel eu via um ser iluminado com as mãos, os braços abertos, assim, que me chamava. Vem, eu estou te esperando. Mas no meu subconsciente eu não queria ir, eu não estava preparada para ir, porque eu tinha uma filha pequenininha que eu deixei em casa e tinha o outro que acabou de nascer. Para a neurociência, a formação de imagens no cérebro pode ser explicada pela falta de oxigênio. A psicologia entende que é a forma que o paciente encontra para lidar com o momento. Mas esse médico, que trabalha há 17 anos na UTI de um hospital em Florianópolis, estuda uma outra hipótese. A que tenta comprovar que é possível ter outras vivências fora do corpo. Um desafio da ciência, e que alguns pesquisadores estão trabalhando nisso, é saber, número um, o que é isso? Não se sabe. Se tem hipóteses até agora, tá? Mas o desafio maior, e que tem alguns pesquisadores tentando fazer, e são médicos, e que estão trabalhando em emergências, eles estão monitorando pacientes com parada cardíaca, eles monitoram o eletroencefalograma, eles monitoram a oxigenação. Então, a hipótese da oxigenação pode ir para o espaço só nisso. Porque durante a parada cardíaca é possível manter uma certa oxigenação do corpo adequada. Durante a parada cardíaca se vê que o eletroencefalo está isoelétrico, como se fosse uma morte cerebral. Entendeu? E estão fazendo esses experimentos. Atualmente tem um grande experimento em curso. Tá? E o objetivo é dizer, número um, que as pessoas podem sobreviver além do corpo físico. Para essa ciência, são 5 as fases da experiência de quase morte. Primeiro, uma sensação de paz, tranquilidade. Em seguida, fora do corpo, o paciente vê tudo o que está em volta. Depois, vem a escuridão. Passado o túnel, a luz lá no fundo. O limite entre a vida e a morte. Momento que até hoje emociona Roberto. Após uma intoxicação alimentar, já inconsciente, ele foi levado às pressas para o hospital. Eu comecei a perceber o ambiente em volta. Eu via o médico como se eu estivesse pairando em cima de mim. E aí continua aquela conversa médica, né, de temperaturas e como é que está o sinal tal. Imediatamente eu me vi em outro ambiente, completamente diferente. E era um ambiente como se fosse um espaço. Não era um céu com nuvens, azul, era o espaço. Eu me sentia flutuando, era escuro, mas esse escuro não era um escuro que fosse tenebroso, né, que fosse um lugar que imprimisse medo. Eu estava tranquilo, bastante tranquilo. E eu via distante de mim, acredito que uns 20 metros, mais ou menos, um pouco mais, a figura de uma mulher. De imediato, ele não reconheceu a mulher que tinha uma venda nos olhos, mas em frações de segundos diz ter sido levado para a casa em que morava e viu esta foto com vários parentes. Foi quando se deu conta de que a mulher era sua tia Lígia, que havia falecido ainda jovem. Eu olhava e chegava nela no quadro. Imediatamente eu voltava para aquele espaço. E ela estava mais próxima, não muito, mas mais próxima. Eu acredito que foi na 4ª vez que eu estive no retrato que eu associei, né? Eu associei que era ela. A confirmação ele teve depois, ao contar a história para a mãe. Até esse momento eu não sabia a história da minha tia. Eu sabia que ela havia falecido ainda jovem. Ela teve câncer nos 2 olhos. Ela morreu com venda nos olhos. Revelação que trouxe uma interrogação na vida de Roberto. O porquê de toda essa vivência. Pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder e que também atormenta Isabel. Eu gostaria de uma resposta. Por que acontece isso? Por que ocorreu isso comigo? Nada que eu li, com nenhuma pessoa que eu conversei, nada que me falaram, chegou tão próximo dessa sensação e dessa experiência que eu tive. Então eu acho que eu tive algo muito além do que eu posso achar de respostas aqui nessa vida.